no complexo maxilofacial, incluindo a cabeça toda. É menos de 1% dos tumores que atingem, né, os ossos maxilares, eles são realmente raros. E eles recebem esse nome porque eles são oriundos de tecidos dentários, né? Qualquer um dos tecidos que formam a odontogênese ou a origem do dente pode, então, potencialmente originar um cisto com um tumor odontogênico. O que eu vou apresentar para vocês é só a forma benigna, que dentre esses 1%, é o que nós encontramos na clínica com maior prevalência. Eu não vou entrar nos tumores odontogênicos malignos, mas existem, né? É o raro do raro do raro do raro, mas existem a família dos carcinomas, existem a família dos sarcomas, mas nós não vamos falar sobre isso. Mas quem tiver maior interesse e quiser ler o livro da Organização Mundial de Saúde, Tumores de Cabeça e Pescoço, dentro tem um capítulo a respeito dos tumores odontogênicos. Lá vocês vão ler e tem a parte dos tumores odontogênicos malignos. A versão de 2005 da classificação da OMS tem em português. Né? A última classificação de 2017 não tem, que eu saiba, né, em português, só tem em inglês, mas a essência dos tumores odontogênicos não mudam, né? A OMS, ela tem reclassificado esses tumores de várias formas, mas o que são os tumores e basicamente como eles se apresentam clínica e radiograficamente é o mesmo, né? Então, se vocês lerem a OMS de 2005 em português, basicamente vocês vão aprender o mesmo que está em 2017. Em 2017 eles colocaram uns testes genéticos, algumas variações genéticas de origem nova, mudaram a classificação, mas os tumores em si, clínica e radiograficamente, o tratamento basicamente não mudou nada, tá? Então, a classificação tem mudado muito. Antes de 1992 era uma, né? Em 1992 saiu a primeira organizada pela OMS na revista Câncer. Aí em 2005 saiu um capítulo no livro de tumores de cabeça e pescoço, também da Organização Mundial de Saúde. O nome do livro é Pathology Genetics of Head and Neck Tumor. Em 2017 saiu a última classificação da OMS também numa versão atualizada do mesmo livro. De 92 para 2005, mudou a classificação de alguns tumores entre os grupos que a OMS divide os tumores odontogênicos. E de 2005 a 2017, nós tivemos um retorno muito parecido ao que era em 92, ou seja, desmancharam e depois voltaram de novo. E tivemos uma atualização de fatores genéticos e alguns testes a nível de pesquisa, tá? E alguns tumores que antes eram variantes em 2005, em 2017 se tornaram uma classe independente. O que nós vamos abordar nas aulas são os tumores mais frequentes, né, dentro da raridade dos tumores odontogênicos dos 1%, 2%, dependendo da população estudada, nós vamos mencionar e dar para vocês aqueles que ainda, dentro dos raros, são os mais comuns, né? Nós não vou abordar os tumores que são extremamente raros ou que são variantes em 2005. Outro dia assisti uma apresentação do Congresso americano da Sociedade Americana de Patologia Bucal, e eles ainda estão brigando pela classificação de 2017. Né? Então, existe uma série de pesquisadores que também não concordam com a classificação de 2017. Então, assim, olha, gente, não faz diferença no diagnóstico e no tratamento.
tá? Nós temos que prestar atenção nos tumores e seguir a nossa linha de raciocínio para todas as lesões intraósseas, né, até chegarmos a um diagnóstico final. Então, essa classificação ainda está sujeita a discussões entre os patologistas. E acredito que vai ter modificações para a próxima, né? O que é essa classificação dos tumores odontogênicos? Professora, para que serve isso? Basicamente, ela é uma forma didática de dividir o grupo dos tumores odontogênicos em três, a totalidade, né, dos tumores odontogênicos em três grupos, né? E esses três grupos, eles foram separados com base na odontogênese. Eu não vou dar aula de odontogênese para vocês, né? Vocês tiveram a odontogênese na histologia. Tem um PDF que eu vou colocar aqui no chat para vocês, que eu gosto, porque é bem simples, e eu acho que vocês podem abaixar e para vocês lembrarem, né, da Universidade Federal de Pelotas, é bem simples, né, tem lá os passos da odontogênese, né, como ela era, né, como ela é, aliás, com todas as etapas, só para vocês recordarem. Mas, basicamente, na quinta ou sexta semana de vida intrauterina, a formação dos dentes, gente, ela começa muito cedo. Muito, mas muito cedo, né? Basicamente, o feto com um mês, né, de existência, um mês e uma semana, já começa a odontogênese, né? Só lembrando que nós temos, então, a formação do estomódio, da boca primordial, e nós temos, então, a migração de células da crista neural, e existe uma interação entre o ectomesênquima, que forma o estomódio, com o epitélio que reveste o estomódio, né? Então, nós temos, na quinta ou na sexta semana de vida intrauterina, esse epitélio que reveste o estomódio ou a boca primitiva, ele começa a se espessar, começa a se proliferar. E nessa proliferação, ele invade o ectomesênquima abaixo e forma como se fosse uma lâmina, né, dentro do ectomesênquima, uma lâmina epitelial dentro do ectomesênquima. E essa lâmina epitelial que nós temos aqui, olha, nessa formação grossinha, como vocês estão vendo aqui, ela tem a forma de uma ferradura, né? A porção mais exterior dela vai formar o vestíbulo bucal, e a porção mais interna vai, então, formar todos os brotos dos nossos dentes, né? Então, vai formar a dentição decídua, e por lingual da dentição decídua, nós temos uma segunda lâmina que vai fazer todos os brotos da dentição permanente. Então, assim, a odontogênese é um fenômeno maravilhoso, se vocês imaginarem, né? Como é que algo tão pequeno, tão cedo, né, já forma os dentes todos na cavidade bucal. Por isso que malformações dentárias, quando elas ocorrem muito precocemente na fase do feto, né? Porque logo entre a quinta, sexta, sétima, oitava semanas de vida, os dentes já estão sendo formados do ponto de vista celular. Aí, essa lâmina dentária, então, ela entra em contato com o ectomesênquima, existe vários fenômenos de indução de proliferação entre o epitélio e o ectomesênquima, por isso que o órgão dental ele é formado de tecido epitelial e de tecido ectomesenquimal, né? E nós temos, então, essas formações, essas divisões da odontogênese, que vocês essas devem lembrar, do órgão do esmalte, essas divisões dos tecidos, né, epitelial, dos tecidos, perdão, que formam o germe dental, o órgão do esmalte, a papila dentária e o folículo dentário. Aí depois, lembram, tem a fase de botão, de capuz, de campânula e assim por diante, né, conforme o dente vai sendo desenvolvido. Né, o órgão do esmalte é o responsável pela formação do nosso esmalte, como o próprio nome diz,
E ele é exclusivamente epitelial. Ele não tem mesênquima associado, né? Então, ele é a parte mais clara que nós olhamos aqui nesse slide. E ele tem 4 camadas de células na formação, então, tudo isso para formar o esmalte dentário. Abaixo dele nós temos a papila dentária, que é essa formação cor-de-rosa mais escura que vocês estão vendo aqui, né? Aqui nós temos os ameloblastos e voltados para a papila nós teríamos então os dentinoblastos. E para cá, então, seria a formação de esmalte e internamente a formação de dentina coronária, né? E o folículo dentário, que é aquele saco pericoronário que vai proteger a coroa do dente até ele romper na cavidade bucal, é a terceira formação celular, é esse espessamento que nós temos de células ao redor de todo o órgão do dentário, né? Então, esses são basicamente as partes, né, de tecidos que vão, então, formar o dente na sua totalidade. Aqui abaixo nós temos, né, a papila. Essa papila dentária, ela vai formar mais para frente a bainha epitelial de Hertwig, vocês se lembram que vai formar a raiz do dente, né, a dentina radicular, que vai induzir a formação de cemento, de fibras colágenas para o ligamento periodontal e a lâmina dura, né, tudo isso induzido pela papila dentária. E a bainha epitelial de Hertwig, depois ela acaba nós acabamos encontrando em algumas lâminas os restos epiteliais de Malacei, vocês se lembram também da histologia, espero que se lembre, que são os restos da bainha epitelial de Hertwig que ficam sem serem totalmente destruídas e ficam abrigadas dentro do ligamento periodontal. Então, essa é um resumo muito breve, né, da formação do órgão dentário. O que acontece é qualquer célula, né, ou qualquer combinação de células dessas que formam o órgão do esmalte, a papila dentária e o folículo dentário, esse conjunto todo, então, podem ser, então, as células oriundas, originárias de tumores odontogênicos. Então, os tumores odontogênicos benignos, que são aqueles que nós encontramos com maior frequência dentro da raridade dos tumores odontogênicos, nós temos 3 grupos divididos pela Organização Mundial de Saúde, né? Nós temos o primeiro grupo, que são os tumores oriundos somente do epitélio odontogênico. Pessoal, epitélio odontogênico significa que esses tumores são oriundos ou do órgão do esmalte, né, das células que formam o órgão do esmalte, ou, perdão, gente, da lâmina dentária. E vocês se lembram? A lâmina dentária é o epitélio que prolifera, invade o ectomesênquima subjacente, né, induz várias transformações nesse ectomesênquima, e essa lâmina dentária, sim, mas professora, ela não é reabsorvida? Sim, supostamente ela deveria ser 100% reabsorvida, mas ela não é reabsorvida na sua totalidade. Então, muitos dos tumores do grupo 1, inclusive no livro novo da OMS de 2017, eles colocam oriundo da lâmina dentária, né? Eles nem colocam, se vocês forem ler, não está escrito nem órgão do esmalte. Antigamente a gente encontrava as duas fontes como células, né, progenitoras dos tumores odontogênicos do grupo 1, que são os somente formados oriundos de epitélio. Mas, como vocês vão encontrar, e nós até acho que está nos meus casos, muitos tumores odontogênicos epiteliais do grupo 1, eles estão associados à coroa de dente, né? Então, se estão associados à coroa de dente, eu acredito que ainda existe a possibilidade de que o órgão do esmalte também tenha um papel, né,
na formação desses tumores. Então, seria lâmina dentária, e o que é somente epitélio é o órgão do esmalte, né? Então, as 4 camadas que formam o órgão do esmalte, né? O epitélio interno, o retículo estelar, aí tem o epitélio externo, interno e acho que um epitélio intermediário. Então, essas 4 camadas e mais a lâmina dentária, que são de origem epitelial, formariam, então, os tumores do grupo 1. Os tumores do grupo 2, nós temos 2 tipos de tecido. Nós temos participação do epitélio e participação do mesênquimo odontogênico. Então, nós teríamos participação da lâmina dentária e participação de células do órgão do esmalte e mais a participação de células da papila dentária ou do folículo dentário. Então, seria um conjunto de todos os tecidos que formam os dentes, né? Esse grupo sofreu uma classificação diferente agora em 2017 em relação a 2005. E o terceiro grupo só é o mesênquimo odontogênico, então nós não temos epitélio. Então, o primeiro grupo só é epitélio, o segundo grupo, uma combinação de epitélio e mesênquima, ou seja, seriam todos os tecidos da odontogênese, e o terceiro, somente o mesênquima. E o mesênquima, voltando aqui no desenho anterior, seria a papila dentária, né? E as células do folículo dentário, que são, então, as células mesenquimais. Eu vou dar hoje para vocês os tumores do grupo 1, do epitélio odontogênico, e os tumores do grupo 2, do epitélio e mesênquimo odontogênicos, que na realidade acabou ficando um só, né? Eu já, a hora que chegar lá, eu explico para vocês. O grupo 3 do mesênquimo odontogênico, onde está o mixtoma, o professor Paulo continua semana que vem, tá bom? Gente, até aqui, tudo certo? Ok. Eu vou tomar, eu tô... Só um pouquinho, pessoal. A máscara N95, se a gente usa na clínica, eu amo ela, eu me sinto muito segura. Mas olha, a cada período que eu uso a máscara, é um dia sem conseguir falar direito. Me dá dor de ouvido e minha garganta seca tanto. No outro dia eu ainda estou sentindo efeito. Bom, o tumor mais famoso de todos os tumores odontogênicos é o ameloblastoma, né? Pode ter certeza que vai cair em todos os concursos que vocês fizerem. E ele tem esse nome porque, histologicamente, as suas células lembram muito o ameloblasto do órgão do esmalte, né? Existem, atualmente, acho que 4 subtipos histológicos de ameloblastoma. Não faz diferença para o tratamento do ameloblastoma, o subtipo de célula ou o padrão histológico que tem. Clinicamente, né, ou pela classificação clínica, nós temos o sólido ou multicístico e o unicístico. Existe dentro da raridade do ameloblastoma ainda uma variante mais rara ainda, que é uma variedade que chama extraósseo, né, ou seja, o ameloblastoma é um tumor intraósseo, né, 99,9999999% dele, e tem esse 0,0000001, que é uma variante extra óssea, ou seja, ele apareceria como se fosse um nódulo na gengiva, por exemplo, e a hora que você faz a biópsia, você acha que, obviamente, que o nódulo de gengiva tem várias possibilidades, uma das mais comuns seria trauma, né, ou às vezes o paciente com prótese, etc., e essa variante extraóssea, e aí poderia vir, então, de surprise, um histológico de um ameloblastoma. Nunca vi, né, e nunca vi um colega que tivesse, né, os poucos que eu vi estão lá no livro da OMS, ou então você encontra na literatura obviamente, artigos descrevendo a modalidade. Mas professora, se o dente está dentro do osso, como é que pode aparecer um ameloblastoma extraósseo? Gente, de novo, não esqueçam da lâmina dentária.
nós não teríamos dentes na boca se não houvesse uma invaginação do epitélio do estomódio. E o estomódio é tecido epitelial. E esse tecido epitelial que invade o ectomesênquima subjacente para formar os botões e os dentes, ele é ligado, né, ao estomódio pela lâmina dentária. Essa lâmina dentária, ela obrigatoriamente deveria ser totalmente reabsorvida, mas ela não é. E nós não sabemos o motivo. Os restos remanescentes da lâmina dentária poderiam, então, essa é a teoria, tá? Ninguém nunca viu um tumor num início de proliferação. Poderia, então, desenvolver, se ela está a nível de tecido mole, a nível gengival, os restos epiteliais da lâmina dentária, ela poderia, então, em teoria, desenvolver um tumor odontogênico extraósseo, né, fora do osso alveolar, tá bom? Esse é o raciocínio. Dentre os tumores sólidos ou multicístico ou unicístico, que são os mais prevalentes que nós encontramos, radiograficamente, eu já coloquei logo de cara aqui para vocês associarem os nomes às aparências radiográficas, né? Então, o sólido ou multicístico, ele tem essa formação de grandes áreas radiolúcidas, né? E pequenas áreas radiolúcidas, né? Então, ele é multicístico, porque cada grande área dessa ou essa pequena é como se fosse um cisto dentro do tumor como um todo. E o unicístico, então, seria uma cavidade única, no caso aqui até associado à coroa de um dente. Normalmente, o unicístico, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com o cisto dentígero, né? Que é muito mais frequente, gente, os cistos odontogênicos são muito mais prevalentes do que os tumores, né? Então, eles sempre entram no diagnóstico diferencial dos tumores odontogênicos. E, histologicamente, o mais comum, né, é esse padrão, onde nós temos essas células muito semelhantes aos ameloblastos, né? E essa formação de tecido muito semelhante ao retículo estrelado, e aqui um tecido conjuntivo, né, fibroso, como o parênquima, né, do tumor. Esse é um dos subtipos histológicos. Existem pelo menos mais outros 3, né? Esse é o mais comum. E aqui uma fotografia de uma lâmina, né, mostrando para vocês basicamente aquilo que eu mostrei na radiografia, né? Um tumor sólido, ele tem essas grandes cavidades que formam grandes cistos, e outros menores, né? Por isso que tem aquela conformação multilocular que vocês viram no slide anterior. Gente, não faz diferença para o tratamento se é mais ou menos cistos menores, mais ou menos cistos maiores no caso do tumor sólido, viu? A diferença, o tratamento ele é muito afetado pelo tamanho do tumor, tá? E pela localização, como eu vou falar mais para frente. Então, quais são as características clínicas do ameloblastoma? Crescimento intraósseo, por isso que ele é uma lesão radiolúcida, a partir de remanescentes do epitélio odontogênico, no caso do órgão do esmalte, e como eu falei para vocês, que não está aqui, né, mas está no outro slide mais para frente, da lâmina dentária. 0,5% de casos por 1 milhão de pessoas, né, então realmente ele é bastante claro, é raro. O sólido, ele tende a ter uma distribuição das décadas, né, mais novas, das pessoas mais jovens até pessoas mais velhas. Então, assim, o sólido, se vocês pensarem, ele é um tumor de jovem e de adultos e adultos mais velhos. O unicístico, ele tem uma maior prevalência nos pacientes mais jovens, né, adolescentes e adultos jovens. Mas se vocês pegam o range, né, ou seja, a idade mais nova e a idade mais velha, ele pode acontecer de, sei lá,
10 anos de idade, 8 anos de idade, até 80 anos, né? Mas a faixa, ele é muito raro na faixa dos pacientes mais velhos. Embora eu vi um ameloblastoma unicístico num senhor de 78 anos. Gente, imenso, né? Enorme. E era um ameloblastoma unicístico, né? Então, o mesmo raciocínio, né? Nós nunca, em saúde, a gente sempre tem que pensar que uma doença que não está entre as mais prováveis ainda pode ser aquela que o paciente esteja acometido, né? Nosso raciocínio sempre é da mais frequente para menos frequente. O sólido multicístico, ele faz praticamente 90% dos casos dos ameloblastomas e o unicístico 10%. O unicístico é mais fácil do tratamento, porque como ele é uma loja única, ele tem uma menor taxa de recorrência ou de recidiva local. O multicístico, como ele tem aqueles cistos menorzinhos, a taxa de recorrência dele é maior, pela própria característica clínica. O ameloblastoma tem uma característica muito interessante. 80% dos casos é mandíbula, né? Ameloblastoma é extremamente raro na maxila. Eu nunca vi nenhum, mas tive colegas que sim tiveram. Obviamente que o prognóstico na maxila é muito pior, porque a maxila ela é um osso que tem uma constituição morfológica diferente da mandíbula, e além disso, ele está muito próximo ao seio maxilar, à fossa nasal e à órbita. Então, o tratamento, dependendo do tamanho do tumor, né, as deformidades, as sequelas são piores. E desses 80% da mandíbula, 70% ocorre na região de molares ou ramo ascendentes. E os outros 30%, região de premolar e região de incisivo. Ele é extremamente raro na região de premolar e de incisivos. Manifestação, gente, lenta e indolor. E os tumores odontogênicos, cistos odontogênicos, eles não doem, exceto o cementoblastoma benigno, que é um tumor da terceira classificação. Quem vai dar é o professor Paulo, que clinicamente os pacientes reclamam de alguma sensação de dor, e a gente não sabe exatamente o motivo. Mas, exceto o cementoblastoma benigno, as demais afecções intraósseas dos maxilares, elas não têm dor. Por isso que o paciente às vezes demora muito tempo para perceber. Quando ele vai perceber, porque já tem deformação. Se tem deformação, porque a lesão já expandiu, né? Expansão com o passar do tempo, né? Com o aumento do tamanho, então nós temos complicações como mobilidade dentária, maloclusão por deslocamento dentário, né? Pode ocorrer parestesia, né? Dor, deformidade facial, abertura limitada da boca, né? Trismo e dificuldade para mastigação, mas isso tudo associado ao tamanho do tumor, né? E a célula de origem, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2017, seria então a lâmina dentária. Como eu já falei para vocês, anteriormente eles consideravam as células do órgão do esmalte, o que eu pessoalmente não acho que esteja incorreto. E eles dizem que a lâmina dentária, segundo essas expressões imunohistoquímicas, né, de marcadores epiteliais, que são o PIT X2, esse MSX2, DLX2, o RAM-X1 e o SL1. Podem ficar tranquilos, eu não vou perguntar nada disso em provas, é só o texto que eu tirei da OMS para justificar a origem da lâmina dentária que eles atualmente consideram. Então, olha, do ponto de vista radiográfico, vocês vão encontrar essas duas formações, né? Eu vou dar para vocês, porque é clássico da literatura, vocês vão encontrar isso em de concursos, mas que fique muito claro para vocês. Esse aspecto multilocular, ele não é exclusivo do ameloblastoma, né? Várias lesões intraósseas dos maxilares têm aspecto multilocular. O aspecto multilocular é chamado, de um ponto de vista poético, né, muitas vezes de bolha de sabão ou favo de mel. A bolha de sabão seriam espaços multiloculares maiores,
como esse que vocês estão vendo nesse desenho. E o favo de mel, então, seriam espaços multiloculares menores, como esses que vocês estão vendo aqui. Normalmente, no ameloblastoma, é muito comum haver uma associação entre os dois. Isso aqui, gente, para o ameloblastoma sólido ou multicístico, tá? Porque o unicístico é uma lesão única, uma loja radiográfica única. Então, não aplica esse raciocínio. Só que bolha de sabão e favo de mel, muitas pessoas pensam que é uma característica radiográfica do ameloblastoma, mas não, né? Existem uma dezena de outras lesões intraósseas dos maxilares que tem esse mesmo aspecto, né? O mixoma mesmo é um deles que pode ter essa característica de bolha de sabão, favo de mel. É simplesmente um modo didático de se descrever uma aparência radiográfica. Então, nós temos aqui um caso, né, típico, onde nós temos, né, o que é chamado radiograficamente, né, de bolha de sabão, que seriam essas áreas maiores, e de favo de mel, essas áreas menores. Mas olhem que já existe infiltração do tumor odontogênico, né, do ameloblastoma na cortical da mandíbula, olha aqui, né, o espessamento. E aqui já, olha, destruição e formação de áreas multiloculares dentro da cortical, reabsorção radicular, né, do tumor, e o envolvimento, então, das raízes dos dentes. Aí você: "Ah, não, professora, o tumor tá terminando aqui". Nem sempre, gente. Provavelmente, ele já envolveu a medula óssea, do osso, além daquilo que a gente consegue visualizar na radiografia, né, ou mesmo na tomografia. No sentido oclusal, aqui a gente já enxerga destruição da cortical óssea vestibular, destruição da cortical óssea lingual, né, então expansão vestíbulo-lingual. E é com crescimento lento, tá, ele é lento, mas ele é agressivo localmente. Dentre os ameloblastos, né, perdão, dentre os ameloblastomas benignos, né, nós temos uma variante que sai fora da maxila e da mandíbula. Não me pergunte por quê, eu nunca vi, mas tem um relato de colega que viu um ameloblastoma se expandir para os ossos do crânio, né? E a biópsia dos ossos do crânio eram compatíveis com o ameloblastoma. Não era nem que tivesse células malignas, né? Eram as mesmas células do ameloblastoma dos ossos maxilares, né? Que provavelmente o paciente tinha nos ossos maxilares, e não se sabe por que invadiu outros ossos, né? Então, na literatura existem esses casos raríssimos também, às vezes do ameloblastoma em outros ossos que não a maxila e a mandíbula. Aqui outra expansão, outro caso, né? Aonde vocês veem a expansão no sentido vestibulo-lingual, inclusive com perfuração da tábua óssea vestibular, né, gente? E aí vocês veem o estrago que ele faz com os dentes, né? Com o deslocamento dos dentes e a invasão óssea que ele causa. Tratamento de ameloblastoma. Se pode fazer uma abordagem mais conservadora por meio de enucleação e curetagem, né? O cureta. E só que a questão da curetagem é que ela nunca remove totalmente o ameloblastoma ou as células ameloblásticas que estão na periferia do tumor. Então, a taxa de recorrência é muito alta. E essa abordagem, então, tem essa desvantagem de ter uma recorrência muito alta, embora a sequela para o paciente seja menor, né? E a ressecção, aonde nós cortamos o osso, a mandíbula, né, por distal e por mesial, resseccionamos, removemos uma parte toda da mandíbula, e aí tem que fazer uma reconstrução com placa, com fíbula, etc., para repor de novo o formato da mandíbula, com margem de segurança de 1 centímetro ou mais ou menos, dependendo do tamanho do tumor, né? Às vezes nem é possível ter isso de margem. Ela
tem uma menor taxa de recorrência, mas não significa que o paciente esteja curado, tá? No Brasil, de modo geral, se tem uma tendência, os cirurgiões, e aí também não vou falar, eu vou falar de modo geral, porque também depende da escola, né, ou da filosofia do cirurgião, de terem um approach, né, fazer um tratamento, se possível, mais conservador. Fora do Brasil, gente, não importa o tamanho do ameloblastoma, eles fazem ressecção e cortam distal e vestibular, e aí fazem uma reconstrução com placas, com fíbula, com crista de ilíaco, o que for, mas eles tratam o ameloblastoma de uma forma bem radical, né? Inclusive, imagino, por conta dos seguros, etc., por conta dos protocolos dos países em relação ao tratamento do ameloblastoma. E assim, de um modo geral, para os tumores odontogênicos. Então, aqui algumas imagens, né, radiográficas. Gente, clinicamente é uma expansão. E às vezes, clinicamente, não tem nada. Às vezes a gente encontra, por sorte, né, lesões intraósseas, que podem ser ameloblastoma, dentro de radiografias feitas por outros motivos, né? Então, aqui também, de tamanho menor, mas olha, já com reabsorção radicular, uma área grande, né, de formação, como se fosse uma bolha de sabão, e as menores, né, como favo de mel. Aqui uma ressecção de mandíbula, né, onde nós temos um dente deslocado aqui, provavelmente um terceiro molar, outro dente aqui na base, né, e como seria, então, a ressecção e um tratamento mais agressivo do ameloblastoma, né? Nesse caso aqui era tão grande que não teria nem como fazer uma curetagem, né? Teria que realmente remover a mandíbula. Esse é um caso de 1977, gente. Eu ainda cheguei a ver essa paciente na década de 80 e 90, eu esqueci o nome. Era uma paciente do professor Casati. Essa é as radiografias iniciais, eu não tenho as demais, mas é só para mostrar para vocês que era uma paciente desdentada inferior e ela teve um ameloblastoma, né? Na idade, provavelmente em torno dos 60 anos de idade, mais ou menos, quando foi o diagnóstico. E o Dr. Casati curetou, gente. Ele pegou essa mandíbula, abriu, curetou cada uma dessas lojas. O Dr. Casati, provavelmente, não sei se vocês se lembram, é do livro, né, de radiologia, pai da doutora Ana Lúcia Capelosa. E ele foi que fundou o nosso departamento quando ele veio para Bauru no início, no início dos anos, fim dos anos 60 início dos anos 70. E ele tinha essa filosofia de estomatologia e radiologia, né? Tanto é que nós somos a única unidade da USP na qual as duas disciplinas estão unidas. Não sei se, eu acho que até nas federais, que eu me lembro também, a radiologia é separada da estômago. E nós ainda permanecemos até hoje com os mesmos, né, as duas áreas fundidas. E essa era uma filosofia que ele trouxe dos Estados Unidos. E, na realidade, ele curetou, né, essa mandíbula dessa paciente, porque senão ela ia perder a mandíbula toda. Imagina na década de 70, o que era reconstruir uma mandíbula, né? Não havia os recursos que temos hoje em dia. E todo ano ele via, toda vez que uma loja dessa parecia diferente, ele abria, ia lá, curetava, abria, curetava. Eu só sei que essa senhora faleceu com a mandíbula dela, né, com depois o professor Damante, o professor Quinelato assumiram o tratamento, e eu até vou marcar aqui para procurar o arquivo dessa senhora. E o nome dela para ver as últimas imagens. Mas ela permaneceu, né, era um tratamento assim fora do que é preconizado na literatura, devido às características dessa senhora, né? Ela vinha nos controles, a família trazia.
e o fato de que ela provavelmente ia perder a mandíbula inteira, porque ela tinha, tá vendo, tumor até do outro lado. E ela conseguiu conviver com essa alteração durante a sua vida toda, né. Mas esse não é o tratamento clássico do ameloblastoma. Então a outra forma do ameloblastoma é o ameloblastoma unicístico. Eles são basicamente exclusivos da mandíbula, né, você nem vai encontrar descrição de ameloblastoma unicístico na maxila, né, na maxila o sólido sim acontece, não tenho conhecimento unicístico. E novamente, a área terceiro molar e ramo ascendente são as áreas de maior prevalência, seguido pelo corpo e síntese, o mesmo raciocínio do tumor sólido. Comumente associados a dentes não irrompidos em pacientes mais jovens, com uma média de idade ao redor de 16 anos, e pode acontecer também em pacientes de 35 anos, em média, né, quando for pacientes mais velhos, né, de forma isolada, quando não estiver associado a dentes não irrompidos, né. Então, dentes não irrompidos, associados com dentes não irrompidos, a média de 16 anos, e de forma isolada, sem associação com dentes, em pacientes até 35 anos de idade. Então, ele também é sintomático, provoca expansão, o paciente normalmente se dá conta depois que já tem alguma deformidade, né, unilocular bem definido. O primeiro diagnóstico diferencial é o cisto né, e o queratocisto. E quando associado a um dente, mais frequentemente associado ao terceiro molar não irrompido. Reabsorção da raiz é comum de ser encontrado radiograficamente, e perfuração e expansão das corticais. É muito semelhante ao tumor sólido. Então, aqui nós temos um caso de um tumor unicístico, né, que vinha desde a área de canino inferior do lado direito, até a área de ramo ascendente, com deslocamento do terceiro molar não irrompido. Então, é aquela indicação de remoção de dentes não irrompidos, né. Quando nós encontramos, por que que normalmente nós não deixamos os terceiros molares não irrompidos? Desde quando seja passível a sua exodontia sem, consequências graves para o paciente. Justamente porque ele é um dente, potencialmente, ele tem ele ainda guarda, né, células que potencialmente podem desenvolver algum tumor ou algum cisto associado, principalmente à coroa, né, do dente não irrompido. Então essa é uma das, contraindicações de termos dentes não irrompidos ao longo dos anos na nossa boca, né. Mas pacientes muito velhos que os dentes ficaram já com uma idade, terceira idade, sei lá, 70, 80 anos e tem um dente não irrompido. Aí a gente tem que ir caso a caso, tem que ver quanto de osso alveolar, remanescente existe, qual a ocorrência de fratura de remoção daquele dente terceiro daquele dente não irrompido, quanto de osso vai perder para aquele dente não irrompido, vale a pena o paciente nessa faixa etária fazer a remoção cirúrgica de um dente não irrompido. Depois de uma determinada idade, nós temos que realmente, pensar com o paciente, avaliar às vezes com outros profissionais, os riscos e benefícios da remoção de dentes não irrompidos. Mas pacientes mais jovens, né, na fase de tratamento ortodôntico, é muito comum nós fazermos, né, a indicação de remoção, principalmente dos terceiros molares, né, que são os dentes que não rompem com a sua maior prevalência, por conta dessas, possibilidades de desenvolvimento de lesões odontogênicas. Essa é uma. Agora, o mais comum que um terceiro molar pode causar é um dano ao segundo molar, né, bolsa periodontal por distal, reabsorção da raiz. Então, existem outros danos locais que um terceiro molar não irrompido podem causar ao paciente na vizinhança do segundo molar, né. Então, e aliás são muito mais frequentes
do que cistos odontogênicos e tumores odontogênicos, tá? Mas muito mais frequentes. E então esse é mais ou menos o raciocínio que nós temos que ter em relação à indicação de remoção dos dentes não irrompidos. Essa é uma foto que eu ganhei de uma professora há muitos anos atrás, ela não me deu a fonte, né, era um slide, e eu acredito que ela tirou de um artigo, mas é só para vocês verem o quanto um ameloblastoma pode crescer de uma forma lenta, né. Então aqui vocês têm a prótese dentária, não é um paciente velho, como vocês estão vendo, e olha o tamanho e a pele que se adaptou, a mucosa que se adaptou e cresceu junto com o ameloblastoma, né. Aqui que tem uma área de necrose, né, e se vocês, de curiosidade, colocarem ameloblastoma no Google e pedirem imagens, vocês vão ver que vão aparecer várias imagens de ameloblastomas aberrantes, assim como esses, né? Que, obviamente, o paciente ficou sem tratamento e alcança grandes tamanhos como esses que vocês estão vendo. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Não? Nenhuma pergunta? Então, eu vou passar para a segunda parte da aula. Oi, Isadora. Tá, sobre o dente não irrompido, é assim, ó, ao longo da carreira clínica de vocês, vocês vão encontrar várias situações de dentes não irrompidos, né? Nos pacientes jovens, como esses que vêm na clínica, na idade de vocês, né? Vocês vivem procurando a gente para fazer radiografia de terceiro molar, para variar o terceiro molar, se vai fazer exodontia, muitos de vocês nos procuram para isso. E depois os professores da cirurgia para fazer a exodontia. O raciocínio é o mesmo. Por que a gente faz extração, exodontia de terceiros molares? Vamos falar de terceiro molar, que é o mais comum de nós termos de forma não irrompida na boca. Porque não tem espaço, né, para eles irromperem, né? Se houver espaço, não precisa, esquece o que eu estou falando. Se não há espaço para o terceiro molar não irromper, o que nós temos que raciocinar, né? Então, vamos fazer a exodontia. Em pacientes jovens, façam a exodontia, né? Não tem espaço, o dente vai ficar não irrompido e potencialmente ele é um local de desenvolvimento de cistos odontogênicos e tumores e de inflamações ou problemas com o dente vizinho, que seria o segundo molar, né? Então, vocês não se esqueçam que o terceiro molar, ele ocupa a distal do segundo molar. E a raiz dele vai formando com o passar do tempo, né, até fechar o ápice. Terceiro molar é assim, o dente não irrompido, ele se forma intraósseo, né? Quanto maior ele fica, às vezes é mais complicado fazer a exodontia, quando já tem a raiz totalmente formada. Normalmente, a coroa e 1/3 da raiz formada, 1/4 da raiz formada, normalmente mais fácil a extração, tá? A exodontia. Bom, supondo eu não fiz a exodontia, meu terceiro molar ficou lá não irrompido. A presença dele da coroa, pode evitar a formação do osso por distal da raiz do segundo molar, né? E ali formar uma bolsa periodontal. Além disso, na formação do terceiro molar, na sua fase de mineralização, ele ainda pode entrar em contato com a raiz do segundo molar e ainda provocar reabsorção na raiz do segundo molar. Então, essas são duas causas locais de um terceiro molar não irrompido, que são mais frequentes do que um terceiro molar não irrompido, né, desenvolver um cisto e um tumor. Gente, qual a probabilidade? Eu não sei, tá? De formar um cisto, um tumor, ou de reabsorver a raiz do segundo, ou causar uma bolsa periodontal por distal do segundo molar. Mas são 4 possibilidades associadas a um terceiro molar não irrompido, tá? Principalmente o inferior. O superior, normalmente, ele fica alojado no tuber, né? O tuber desaparece, praticamente o tuber vira o terceiro molar, né?
e a raiz se forma em direção ao seio maxilar. Então, o molar superior, ele tem essa característica também, o terceiro molar superior. E pode causar novamente, né, reabsorção na raiz do segundo molar e bolsa periodontal, a distal do segundo molar, dependendo da posição em que ele se encontra, depende do tamanho do maxilar dos pacientes. Tem paciente que tem osso sobrando na maxila e na mandíbula. Tem paciente como eu, que não tem osso nenhum, né? Então, se tira meus dentes, minha maxila e minha mandíbula somem, porque eu realmente tenho osso maxilar bem pequeno. Então, assim, depende de cada caso, né? Agora, no paciente idoso, no paciente adulto, a gente tem que verificar as condições locais daquela exodontia, né? Se o, o que o acesso cirúrgico, a remoção óssea, eu estou falando, gente, dentes não associados a cistos e tumores, tá? Somente o dente não irrompido, né? A gente tem que fazer essa associação. Pacientes mais velhos ainda, gente, com 70, 80 anos de idade. Vale a pena fazer a remoção do dente, né? Então, aí nós temos que levar em conta outros fatores. Isso para terceiros molares. Agora vamos, por exemplo, canino não irrompido, que é outro dente que é passível da gente encontrar em pacientes adultos. Em crianças, hoje em dia, um canino não irrompido, por conta da panorâmica, por conta do maior acesso à odontologia, assim, é difícil uma criança, a mãe e o pai não saber que o canino não está irrompido. Podem não tratar, é diferente. Mas normalmente a família sabe, né? Então, o canino não irrompido em criança, gente, tem que fazer tracionamento, tem que fazer um acesso cirúrgico, tracionamento, pôr no rebordo, pôr aparelho ortodôntico, tem que fazer tudo isso, né? Mas existe essa possibilidade de tratamento. No paciente adulto com o canino não irrompido, com o ápice fechado, já o dente todo formado, fazer tracionamento nem sempre é possível, né? E normalmente aí você vai tirar um canino não irrompido no palato. Remoção, quanto de osso você vai ter que remover para tirar aquele canino? Às vezes o canino fica no assoalho do seio maxilar, né? Então é isso que eu estou dizendo. Em pacientes mais velhos, dentes não irrompidos, sozinhos, não associados a cistos e tumores. Gente, se tiver associado a cisto e tumor, a gente tem que tratar o cisto e o tumor. E o dente vai ser junto, né? Eu estava comentando com vocês por que dentes não irrompidos, normalmente, nós não indicamos que o paciente fique com ele, porque ele é potencialmente um local de desenvolvimento de problemas locais e de cistos e tumores, tá? Agora, o raciocínio por trás da extração, da indicação da exodontia dos dentes não irrompidos, a gente tem que olhar tudo, a idade do paciente, o dano local para a exodontia, tudo isso. Ficou mais claro, Isadora? Sim? Na idade de vocês, ou em pacientes jovens, pacientes de 30 anos, terceiros molares não irrompidos, normalmente a gente manda. Gente, se não vai irromper, não tem espaço, vai causar inflamação local, pericoronarite, exodontia, né? Tá mais do que indicado, tá certo? Às vezes, pré-molares não irrompidos, caninos não irrompidos, esses outros dentes, né, que possuem uma posição no arco, se é possível fazer tracionamento, se é possível fazer o tratamento ortodôntico e o tracionamento são indicados. O problema é aqueles pacientes onde já não tem mais possibilidade de tracionamento, nem de tratamento ortodôntico, ou tem a possibilidade de tratamento ortodôntico, mas não de tracionamento, e aí sim nós temos que ir caso a caso, tá? Eu vou passar para a segunda parte, então, que na realidade continua sendo os tumores odontogênicos do segundo grupo, ainda, tá?
Estão enxergando? Por favor, gente, se vocês não estiverem vendo, abre o microfone e me avisem, tá? Já está aparecendo, professora. Consigo enxergar agora. Bom, os tumores, o segundo tumor odontogênico. Gente, nós estamos tudo no primeiro grupo ainda. Tudo oriundo da lâmina dentária e das células do órgão do esmalte. Nós não chegamos no mesênquima ainda. Então, nós temos o ameloblastoma, o segundo tumor mais prevalente nesse grupo, embora, gente, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Se o ameloblastoma é raro, esse é mais raro ainda. É o tumor odontogênico epitelial calcificante, também antigamente chamado de tumor de Pindborg. Pindborg foi um patologista muito importante na década de 50, 60 e 70. Existem livros dele de patologia da Dinamarca. E ele fez a descrição inicial desse tumor e por muito tempo ficou como tumor de Pindborg. Mas o nome oficial é tumor odontogênico epitelial calcificante. Foi descrito na década de 50, né, de todos os tumores odontogênicos é menos de 1%, e ele é muito semelhante ao ameloblastoma em agressividade local. Ele é um tumor expansivo, reabsorve cortical, invade base da mandíbula, provoca reabsorção radicular. É aqui na foto, né, uma foto de uma tomografia, de uma reformatação de superfície 3D da tomografia, mostrando a loja, né, a localização do tumor. Ele tem uma prevalência entre as primeiras 4, mesma prevalência, mesma frequência nas primeiras 4 décadas de vida, entre 20 e 60 anos, e 70% é mandíbula. É a mesma prevalência, a mesma localização do ameloblastoma, 3 vezes mais frequentes na região dos molares, 50% associados a dentes não irrompidos, né? E aumento de dor, aumento de volume progressivo, lento e indolor. Gente, é mesmo uma cópia do ameloblastoma, as características clínicas, não tem diferença. Ele é bem mais raro que o ameloblastoma, né? Como vocês estão vendo aqui, menos de 1% das amostras nos laboratórios de patologia. Não tem diferença de prevalência por sexo. Pico de incidência é cerca de uma década antes nos homens, ou seja, ele afeta os homens 10 anos antes do que as mulheres, ou seja, é mais prevalente em homens mais jovens do que em mulheres. Predileção pela região da mandíbula, região de molares, né? Existe a variante extraóssea também, que é o mesmo raciocínio que eu comentei do ameloblastoma extraósseo, né? Quando ocorre o extraósseo é porque ele veio de um resto remanescente da lâmina dentária que ficou incluída na gengiva do paciente, né? E aí desenvolveu um tumor extraósseo, então. Radiograficamente, ele é diferente do ameloblastoma, tá? Ele é formado mais por lesões uniloculares, na sua prevalência, menos frequentes são as lesões multiloculares. Ele pode apresentar, às vezes, a corticalização. Gente, corticalização é quando o tumor tem uma área ao redor, nas suas bordas, de um aspecto mais radiopaco, como se fosse um halo radiopaco, semelhante àquele que acontece com o granuloma periapical, que tem uma cortical ao redor. Então, esse tumor, às vezes, pode apresentar essa característica. E metade das lesões associadas a dentes não irrompidos. Tá? Então, qual a característica dele radiográfica que faz com que ele seja muito diferente do ameloblastoma? Gente, o ameloblastoma é uma lesão radiolúcida. Quando se faz os cortes histológicos, a anatomopatologia, não existe material mineralizado no interior de um ameloblastoma. Isso não existe. O tumor de Gorlin, ele é um tumor misto.
ele até pode ser totalmente radiolúcido no seu início, mas com o passar do tempo, ele se torna um tumor misto. Significa que a matriz tumoral começa a secretar material que é, sim, mineralizado. Tá? E esse material mineralizado é identificado histologicamente. Então, essa característica mista radiolúcida e radiopaca é encontrada nas radiografias. Então, aqui vocês têm um segundo premolar inferior, não irrompido, deslocado para a base da mandíbula, com uma lesão ao redor da sua coroa, né? Com áreas radiolúcidas e áreas radiopacas, né? Então, isso é uma lesão mista, né? Existem muitas lesões odontogênicas e não odontogênicas que são mistas, né? Que tem essa secreção de material mineralizado pela matriz da lesão, né? Histologicamente. E na anatológico aparece, né? Aparece a parte mineralizada e a que seria a matriz mineralizada e a parte radiolúcida. Né? Aqui um outro caso, minúsculo, né, um tumor na fase inicial, encontrado como uma expansão do folículo pericoronário de um terceiro molar não irrompido, como vocês veem aqui na panorâmica, tinha uma área radiolúcida maior aqui. Na panorâmica, né, poderia ser uma área, né, alguma lesão, quem sabe, associada ao segundo molar, ou a coroa do terceiro molar não irrompido. Aí, na radiografia periapical, eu espero que vocês consigam enxergar, nós temos aqui a coroa do terceiro molar, aqui a raiz do segundo, já com início de reabsorção da porção periapical da raiz distal do segundo molar. Aqui, o halo radiopaco que eu havia comentado com vocês, que pode aparecer no tumor de Pindborg. E aqui, gente, olha isso aqui. Isso aqui são porções de massas mineralizadas, de áreas mineralizadas, dentro dessa área radiolúcida. Então, era um tumor misto, né? Então, esse aqui nós não poderíamos dar um diagnóstico presuntivo de ameloblastoma, né? Poderia ser qualquer outra das lesões mistas, menos o ameloblastoma. E foi um achado incidental, né? Nesse tamanho de tumor, a paciente, obviamente, que não sente nada e nunca iria saber que teria esse tumor. Né? Histologicamente, são essas células poliédricas, e ele tem esse polimorfismo nuclear, que vocês estão vendo, cada núcleo é diferente do outro, e ele tem essa característica que eu acho super interessante, gente, ele tem ligação entre as células. Então, você tem uma célula poliédrica aqui e pontes intracelulares. Então, isso é típico do tumor de Pindborg, né? E essas pontes intracelulares, né, são características desse tumor. Então, olha, todas as células são ligadas por pontes intracelulares. Aqui um outro, né? Pode ver que nesse daqui nós temos já uma delimitação não tão clara como nos anteriores. Tratamento, novamente, né, uma ressecção local conservadora com uma enucleação, dependendo do tamanho do tumor. Se for muito grande, tem que fazer uma ressecção total, né, por distal e por mesial, removendo parte da maxila e depois fazendo uma reconstrução. Recidiva de 15%, o prognóstico é bom. Gente, prognóstico bom, todos os tumores benignos têm um prognóstico bom, porque eles não têm metástase, né? Mas todos eles, assim, ameloblastoma e o Pindborg, têm sempre a possibilidade de recidiva local. Então, assim, o prognóstico é bom porque dificilmente o tumor vai causar a morte do paciente, né? Porque seria um prognóstico ruim ou sombrio. Mas ele pode deixar sequelas locais, né, na face do paciente ruins, né, dependendo do tumor em que a fase, o tamanho que o tumor foi diagnosticado. E existe sempre a possibilidade de recidiva.
tá? Então, a gente sempre diz prognóstico bom do ponto de vista da vida do paciente, né? Mas podem ficar sequelas locais. Por isso a importância, gente, de nós olharmos as radiografias que chegam na nossa mão. É possível que um radiologista não veja? É que a maioria das radiografias panorâmicas passa por 2 pessoas no mínimo, né? O laudo do radiologista e vocês. Nós não ensinamos, anatomia de radiografia panorâmica, periapical, oclusal de brincadeira, né. Nós não pedimos para vocês darem laudos em estômago 3 nas panorâmicas e nas clínicas com as radiografias panorâmicas dos pacientes que vocês atendem de brincadeira. Isso aqui, ó, é que enxerga lesões pequenas. E isso é que é importante para a qualidade de vida do paciente. É que se passou por nós, e se a lesão era visível naquela fase, e o dentista ou o radiologista não viram, é um problema grave, porque essas lesões tendem a crescer, né, devagar, mas crescem. E isso é responsabilidade nossa. Então, assim, treinar o olho na radiologia quando vocês estiverem atendendo pacientes, seja nas radiografias periapicais, intrabucais ou as panorâmicas, e as ocasionalmente as tomografias que vocês, atendem, que os professores pedem para vocês, é muito importante. Porque faz parte, é o exame complementar mais frequente, né, depois vem os exames de laboratório. Mas o exame radiográfico, eles acompanham vocês praticamente em 100% dos pacientes. E o treinamento visual é muito importante, né. E aí, a suspeitar, achar se alguma coisa não está bem, fazer uma radiografia com outro ângulo, pedir opinião de um colega, ainda mais hoje em dia que tudo é digital, né. Eu sempre tenho ex-alunos me mandando casos, não é nem pelo WhatsApp, eles me mandam pelo Messenger, que é mais fácil. Eh, e a gente sempre vai aconselhando, né. Se eles me acham, imaginem vocês que são 50, né, e fazem amizade entre vocês e ao longo da vida vocês se acompanham uns aos outros, eh eh, com amizades, hoje em dia é fácil, né, pelas mídias digitais. Então, na dúvida, pergunta com um colega, né, manda o caso. Mas o importante é que a gente desconfie, tá bom? E passa, viu, gente? E passa. Passa até por mim. Eu tenho um olho de águia para coisa pequena, né, às vezes eu vejo, às vezes o paciente já está dando alta, eu volto tudo para trás porque eu enxerguei alguma coisa, e assim são outros professores também. E normalmente quando eu desconfio, pode ter quase certeza que alguma coisa diferente tem, mas ainda assim, passa, porque a radiografia panorâmica ela tem aquelas nuances, né. Às vezes a gente acha que não é nada e não investiga a fundo, e ela é uma radiografia que a curva de aprendizado é ao longo do tempo mesmo, é só vendo as radiografias e examinando o paciente, obviamente o exame físico é sempre a base do nosso diagnóstico, para que a gente faça um diagnóstico presuntivo e um tratamento correto no futuro, né. Aqui, gente, são outras fotografias para vocês verem que a aparência dos tumores é variada, né, não se fixem somente numa característica que se diz clássica da literatura, porque não é assim, né. Tem aqui no caso, olha, uma expansão e aquela parte mineralizada do tumor, né, expandido para a base da mandíbula na tomografia, destruição da cortical lingual e da cortical vestibular. Aqui um caso clínico, do departamento de um paciente jovem com 23 anos de idade, né, com essas características clínicas, né, um nódulo céssio, de coloração rósea, consistência firme, 4 centímetros de diâmetros, com evolução segundo o paciente de 7 anos, assintomático
envolvendo as corticais vestibular e lingual, né? E os dentes 41 e 31 com mobilidade, aqui uma foto clínica, foi um caso que o professor Eduardo Sanches fez a cirurgia, né? E aqui o nódulo, tá vendo? E os dentes 31 e 41 com mobilidade e essa deformidade local, né? Na radiografia panorâmica, nós tínhamos aqui afastamento do 31 e do 41, até com tratamento endodôntico feito. Não sei se no passado pensaram que era uma lesão periapical, né? Ou se realmente havia um motivo para o paciente fazer a endodontia. E essa área mal definida, radiolúcida, estranha, com uma característica estranha na panorâmica, né? Foi feita a biópsia. O laudo veio de um tumor odontogênico epitelial calcificante, né? E o professor fez, então, aqui uma ressecção, né, da região mesial e distal, removendo, não até a base da mandíbula, né, removendo parte do rebordo, e aí foi feita uma prótese provisória para o paciente, né, poder se alimentar e depois fazer outra definitiva. Mas tem esses tumores imensos, né, que vocês vão encontrar na literatura. Outro com muito menos material calcificado no seu interior, mas olha, né, aquele halo radiopaco descrito pela OMS que pode acompanhar alguns tumores. Mas isso é uma imagem radiográfica mista, né? A gente sabe que é um tumor que tem um conteúdo radiolúcido e um conteúdo radiopaco do ponto de vista radiográfico, né? Outros aqui, outro também. Ou seja, são vários os formatos que o tumor de Pindborg pode assumir. Olha o tamanho, como eu falei para vocês, só provando o crescimento lento, né? São tumores que crescem lentamente e o paciente, né, por algum motivo, né, não foi tratado no início e ele alcança grandes tamanhos. Não só a meloblastoma, como o Pindborg também. Aqui são as tomografias daquele caso anterior, né? Mostrando o dente envolvido na massa tumoral e a mineralização do estroma ou do parênquima tumoral. E o último tumor desse primeiro grupo, que é o tumor odontogênico adenomatoide, também do grupo 1 dos tumores epiteliais, né, de origem epitelial, é o TOA, T-O-A, TOA, tumor odontogênico adenomatoide. Esse tumor, gente, ele é bem bonzinho, tá? Ele é um tumor que vocês vão verificar, ele forma uma cápsula ao redor, e essa cápsula dá um plano de clivagem na cirurgia. Então, quando o cirurgião faz a remoção, o tumor sai inteirinho. Então, assim, aqueles tumores que a recidiva é o raro do raro do raro do raro. Então, a gente pode dizer que o prognóstico é excelente. Uma vez removido o tumor e a sua cápsula, né, então o local cicatriza e a recidiva é praticamente zero. Dos tumores odontogênicos, está na faixa dos 3 ou 7%, gente, dentro daquele 1%, né? Ele é um tumor de preferência de meninas, mulheres e jovens, né? É o dobro da frequência em mulheres do que em homens. E realmente adolescentes ou jovens. A maxila é 2 vezes mais afetada que a mandíbula. É o contrário do ameloblastoma e do Pindborg, que afetam a mandíbula e, de preferência, a região de molar, região posterior. O TOA não, ele afeta mais mulheres, maxilas e mais de 50% a região de caninos, principalmente caninos não irrompidos. Já vi também em pré-molar superior não irrompido, tá? Os que eu vi, os poucos que eu vi eram na maxila. Então, essa é uma foto clássica de um TOA, né? No caso aqui, era um pré-molar, não é o canino está aqui do lado. Mas é a foto clássica, é um dente, canino pré-molares na maxila, não irrompidos.
Aí a queixa principal da mãe é qual? Ah, meu filho tem todos os dentes, ou minha filha tem todos os dentes, mas tem um dente que está faltando. Né? Então, essa é a queixa da família. E aí a gente faz a radiografia e vê lá, né, e já visualiza um dente deslocado com uma área radiolúcida da coroa ao seu redor. E ele, igualmente ao tumor de Pindborg, ele também é um tumor misto. A matriz do tumor também sofre mineralização, secreção de um material que o tumor secreta, né, as células tumorais secretam, e esse material, então, é mineralizado. Então, desculpa, gente, aqui embaixo está escrito canino impactado, viu? É pré-molar, viu? Desculpa aí pelo... Ah, não, perdão, canino impactado, tá certo, e o primeiro pré-molar envolvido, perdão. Eu que estou lendo aqui, falando e lendo errado, tá certo, tá certo, tá certo. E essas pequenas calcificações ao redor da coroa do dente. A diferença principal entre as calcificações do tumor de Pindborg e o do TOA é que as calcificações do Pindborg geralmente elas formam nódulos e formam grumos mais grosseiros. No Pindborg, essas calcificações são bem delicadas, bem espaçadas e muitas vezes até difícil de serem visualizadas, porque elas são bem mais discretas. Então, aqui são fotos, são imagens de radiografias periapicais do caso anterior, né? Onde nós vemos bem claramente o pré-molar não irrompido, né? Aqui a expansão, né, do tumor ao redor. Aqui um plano de clivagem e uma borda da limitação da cápsula. E ao redor, essa calcificação bem delicada da matriz tumoral, né? Na literatura, vocês vão encontrar isso como também poeticamente descrito como céu estrelado, né, em português, como snowflakes na literatura em inglês, né, flocos de neve. Então, essa é a característica radiográfica do TOA que o diferencia do tumor de Pindborg, ou seja, a preferência pela maxila, né, o Pindborg tem preferência pela mandíbula, e os dois produzem matriz mineralizada. Só que o Pindborg, a matriz é mais grosseira, ela forma grumos e são mais irregularmente distribuídas dentro do tumor. E o TOA, ele tem essa matriz calcificada mais delicada. No início, o TOA foi classificado como um tumor de glândula salivar, viu, gente? Por quê? O aspecto anatomopatológico dele é muito semelhante a ductos de glândulas, e acharam que era um ducto de glândulas salivares, mas na realidade são formações de origem odontogênica, né, e epiteliais. É assintomático como os demais, né? Por produto possui essa cápsula espessa e as células epiteliais em forma tubular, que fez com que ele então fosse muito tempo pensado, né? Isso há décadas atrás, como de origem glandular. O tratamento, gente, é enucleação, né? Se faz o acesso cirúrgico e remove tudo, inclusive com plano de clivagem, sai tudo, sai o tumor inteiro, o dente, sai tudo. E raramente tem recidiva justamente por conta dessa cápsula espessa que tem ao redor do TOA. Aqui são imagens, né? O foco de mineralização, como vocês estão vendo, gente, é bem pequenininho e muito delicado. Então, por isso que dá aquela aparência radiográfica discreta. Né? E tem essas formações tubulares que se assemelhavam a ductos glandulares e por conta disso, num primeiro momento, se achou que eram um tumor derivado de glândula salivar, mas não, ele é um tumor epitelial derivado de células odontogênicas. Aqui um outro, também associado a um premolar, tá vendo? O premolar, ele acaba sendo deslocado para o seio maxilar, né? Empurrado para o seio maxilar. Aqui nós temos o halo, né, envolvendo o tumor, e aqui
a matriz tumoral propriamente dita. Na tomografia que a gente enxerga com uma melhor nitidez, gente, os pontinhos de calcificação, olha, tá vendo? São bem discretos e muito mais delicados do que aqueles vistos no tumor de Pindborg. Aqui um outro caso, também um premolar, olha. Aliás, esse aqui é o primeiro caso, gente, é o primeiro caso que eu mostrei para vocês. Tá repetindo. Gente, alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu terminei o grupo dos tumores epiteliais. Então, nos grupos tumores epiteliais, o ameloblastoma, tumor epitelial calcificante, tumor de Pindborg, e o tumor odontogênico adenomatoide, TOA. Ameloblastoma exclusivamente radiolúcido, sólido, multicístico e unicístico. O TOA pode ter a variação unilocular e multilocular, mas tem matriz mineralizada, né? Os dois, preferências mandíbula, região posterior, né? E o TOA, preferência maxila, mulheres, região de canino e premolar superiores, né? Ele é bem delimitado, cápsula espessa, e ele, como o Pindborg, também tem matriz mineralizada, mas agora de um formato mais delicado. Eu vou abrir a terceira parte da aula e a última parte da aula. Gente, a gente pode ir sem intervalo, né? Podemos? Porque só falta mais um tumor. Ok, gente. Muito obrigada. Bom, agora nós trocamos, gente, de grupo de tumores, tá? Nós agora estamos no segundo grupo, que são os tumores que têm epitélio odontogênico com ectomesênquima. Lembra? Então, eu acabei de falar para vocês do primeiro grupo, que seria somente epitélio odontogênico, que não tem participação do ectomesênquimo odontogênico. E o terceiro grupo, que é somente o ectomesênquimo, o professor Paulo comenta com vocês a semana que vem, da aula semana que vem. Então, no segundo grupo do epitélio odontogênico, até sair a classificação de 2017 da OMS, eu incluía dois tumores. Os odontomas e o tumor cístico odontogênico calcificante, que era o cisto de Gorlin. O professor Gorlin é um patologista americano, descreveu esse cisto odontogênico calcificante e foi classificado durante anos como um cisto odontogênico. Em 2005, a OMS reclassificou o cisto de Gorlin como um tumor. E um tumor no grupo 2, nesse grupo que eu estou mostrando para vocês agora na tela. Então, eu ministrava os odontomas e o cisto de Gorlin, tá? Em 2017, a OMS retornou o cisto de Gorlin para o capítulo dos cistos odontogênicos, né? Então, esse ano, eu, a Cássia e o Paulo nos realinhamos. Eu retirei o cisto de Gorlin, já que eu estou seguindo a OMS de 2017. E a Cássia, na aula ano que vem, vai retornar o cisto de Gorlin para a aula de cistos odontogênicos, tá? O cisto de Gorlin, ele gente, é um tumor de Pindborg, só que cístico, né? Histologicamente eles são diferentes, obviamente, mas radiograficamente eles são bem parecidos, embora o Gorlin não tenha preferência entre mandíbula e maxila, né? Ele tanto pode afetar a maxila quanto a mandíbula, mas é uma lesão radiolúcida também, com um componente radiopaco no seu interior,
né? E quando nós fazemos a biópsia, vem então a parte cística e umas características histológicas, então, que fecham o diagnóstico de cisto de Gorlin. Mas então ele foi considerado de 2005 a 2017 um tumor, e agora retornou de novo ao capítulo dos cistos. Então, nesse grupo, atualmente, o que a OMS incluiu aqui são os tumores de células fantasmas. Gente, imagina o raro do raro do raro. E durante muitos anos ele foi considerado uma variante. Olha como a OMS complica a vida da gente. Mas por quê? Do ponto de vista histológico e mesmo imunistoquímico, existe alguma superposição entre algum desses tumores que faz com que exista sempre uma discussão entre os patologistas, né? E, na realidade, quem faz essas classificações são mais os patologistas, porque, como eu comentei para vocês, gente, clinicamente não muda, pode pôr em qualquer grupo, né? Clinicamente não vai mudar, radiograficamente não vai mudar, tratamento não vai mudar, né? Mas a natureza da lesão sim muda, né? E esse tumor de células fantasmas que vocês vão encontrar na classificação de 2017, eu não vou ministrar para vocês, raro do raro do raro. Durante muito tempo, se lia como uma variante do tumor de Gorlin, que voltou a ser cisto. Se o tumor de Gorlin voltou a ser cisto, esse tumor de células fantasmas não pode ser uma variante do cisto de Gorlin. Olha a confusão, né? Então, para não entrar nessas confusões que para nós não vai fazer diferença do ponto de vista de tratamento, não vou nem abordar aqui. Mas aqueles interessados em tumores odontogênicos vão, se lerem a tradução de 2005 em português, que tem da OMS, e leem a classificação de 2017, vão ficar malucos com essas mudanças, né, de tumores e de ida para lá e para cá, do que era uma variante, agora é uma identidade separada, entendeu? E ainda assim, garanto que para vocês que daqui 10, 15 anos vão fazer uma outra reclassificação e vai ter alguma modificação. Bom, os odontomas são de longe os tumores que eu acho, perdão, vou reformular. Os odontomas são de longe os tumores odontogênicos mais frequentes dos maxilares. Agora, uma observação bem grande assim, e não se esqueçam. Eles são considerados por muitos como um amartoma e não um tumor verdadeiro. Alguém lembra o que é um amartoma? Os amartomas são desenvolvimentos, né, malformações de desenvolvimento de um órgão, e não um tumor propriamente dito, né? Então, embora eles ainda estejam no capítulo de tumores da OMS, a hora que vocês lerem o texto, eles vão dizer que existe essa possibilidade deles serem um amartomas, e por quê? Principalmente porque eles têm um tamanho definitivo, né? Eles crescem até um determinado tamanho e dali eles não passam, né? Eles não continuam crescendo como o ameloblastoma, como o tumor de Pindborg, que crescem lentamente, mas crescem, né? Eles têm um crescimento limitado. Entre os dois, entre o composto e o complexo é mais agressivo localmente. Ele pode tomar tamanhos maiores, né? E ter, assim, formas mais aberrantes do ponto de vista clínico. Então, esses amartomas, então, seriam malformações de desenvolvimento, como eu comentei para vocês, como seriam também a família dos linfangiomas, hemangiomas, etc., né? Eles são diagnosticados normalmente precocemente. Por quê? Como eles são muito associados a coroas de dentes, ou se não associados à coroa de dentes, eles muitas vezes impedem a erupção dos dentes,
os familiares, os pais, os responsáveis pelas crianças, percebem que tem algum dente faltando na boca, né? E levam a criança no dentista. E na radiografia, a gente, obviamente, que vai detectar a presença de um odontoma, né? O composto tem uma preferência pela região da maxila, na região anterior, e o complexo na região posterior da mandíbula, tá? Radiograficamente, eles são radiolúcidos no início e mais tarde se tornam radiopacos. Normalmente, a gente já pega na fase que o odontoma já está na forma radiopaca. Normalmente são de pequenos tamanhos, né? Meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, totalmente assintomáticos e associados à impactação dentária. Os maiores podem causar abaulamento do rebordo, principalmente, gente, principalmente os compostos, né? Os complexos podem causar abaulamento do rebordo. O composto, se for muito grande, sim, poderia causar o abaulamento do rebordo. O odontoma composto, ele tem essa característica histológica. Nós temos a formação de pequenos dentículos no seu interior, gente. Esmalte, dentina, polpa, às vezes até raiz, né? Dentro dentro do tumor, da matriz tumoral. Por isso que eles acreditam que seja mais uma anomalia de desenvolvimento de um órgão dentário, né? De um supranumerário, ou às vezes até de um dente, da própria dentição do paciente, né? Que em vez de evoluir para a formação de um órgão organizado, evoluiu de uma forma incorreta, né? O prognóstico é excelente, normalmente eles têm uma cápsula ao redor que a gente consegue fazer a excisão total, né. Se por um acaso for uma excisão parcial, se faz uma radiografia, se vê que ficou algum dentículo para trás, se faz um segundo tempo cirúrgico, se faz a curetagem, remove tudo, e ele não tem, recidiva, gente, é um tumor que não recidiva, né. Então aqui vocês têm uma radiografia, né, o diagnóstico pela radiografia é patognomônico, não precisa nem de biópsia, a gente sabe que é um tumor, um odontoma composto, né, nós temos aqui um dente não irrompido, tem até uma prótese o paciente, né, e associado à coroa desse dente, uma área radiopaca, formada por pequenos dentículos no seu interior, né, que impediu a erupção desse dente, né. Então é um dos poucos diagnósticos passíveis de serem feitos pela radiografia, né. A gente sabe que quando fizer a biópsia e mandar para o anátomo patológico, o resultado vai ser um odontoma composto, né. Então, aqui pequenos, né, com radiografias, com incidência diferente. Aqui um outro na região de pré-molar inferior, nós temos um dentículo aqui, aqui um outro, né. Basicamente, eles são uma loja, né, com um halo radiolúcido ao redor, que seria a cápsula, né, do tumor, e muitas vezes também um halo radiopaco delimitando a a periferia do tumor. Aqui um outro caso, né, na região de, pré-molares inferiores, antes e após a cirurgia, né. Aqui, olha, uma radiografia dos dentículos, a gente faz isso por diversão, a gente põe os dentículos em cima de uma placa, digital e faz a radiografia, e vocês têm aqui todos os dentículos que foram removidos do tumor, né. E aqui a região depois da cirurgia, a gente normalmente controla a cicatrização, né, e depois dá alta ao paciente. Olha só, em região desdentada, né, que ficou, nunca removeram, e aí tinha um odontoma composto no paciente totalmente desdentado. Lembrando por que nós fazemos panorâmicas de pacientes desdentados antes de fazer a reabilitação protética, né, porque a gente nunca sabe o conteúdo desses ossos, né. Às vezes tem resto radicular,
às vezes tem dentes não irrompidos, às vezes tem tumores, cistos, né, dentro desses ossos, então sempre a gente faz uma radiografia panorâmica antes da reabilitação protética. Aqui um caso, né, nosso, e aqui ainda tinha a persistência do canino descido, tá vendo? E aqui a presença do odontoma, né, a remoção, a fotografia, e aqui a radiografia panorâmica do caso. Olha aqui um outro, né, na região de incisivo lateral e caninos inferiores. Aqui um outro também, entre incisivo lateral e canino. Aqui uma cirurgia, né, removendo a tábua óssea vestibular, dando acesso ao tumor, e a curetagem e a remoção dos dentículos que estavam dentro do tumor. Aqui são partes da tábua óssea vestibular. E o odontoma complexo é como se nós tivéssemos pegado todos os tecidos dentários e misturado, né? Misturado numa tigela, faz aquela matriz misturada de todas as células e histologicamente ele é assim, né? Então tem esmalte, dentina, cemento, células, de uma forma desorganizada. Então ele não tem a formação dos dentículos, como vocês estão vendo aqui, né, então é um tumor também, radiopaco, mas que não tem aquela organização bonitinha dos dentículos. Também tem uma faixa radiolúcida ao redor, né, que seria a cápsula, e um halo radiopaco delimitando o tumor do osso circunjacente. Associado também a coroas de dentes, perdão, a coroa de dentes não irrompidos e a dentes que não irrompem na cavidade bucal. Aqui, ó, gente, o canino descido persistente ainda na boca do paciente, né. Aqui um outro, olha, também, mas também sempre uma área radiopaca delimitada com uma zona radiolúcida, né, e um halo radiopaco delimitando o que é tumor do que é o dente o do osso circunjacente. E aqui também o canino, descido persistente no caso. Odontomas compostos num formato mais agressivo. Lembra que eu falei para vocês que os odontomas compostos, às vezes, assumem uma característica clínica e radiográfica maior e mais agressiva. Aqui associada à coroa de um terceiro molar, né. Aqui, olha, né, associado à coroa de um dente não irrompido e ainda impedindo a erupção do segundo molar. Provavelmente estava na coroa do terceiro, né, e impediu a erupção do segundo molar. Inferior, aqui nós temos o primeiro irrompido, o segundo deslocado para a base da mandíbula e o tumor associado à coroa de um terceiro molar não irrompido. Um outro enorme, aqui olha, como vocês estão vendo, na maxila, né, pegando já e, fazendo o deslocamento e ocupando espaço do que seria seio maxilar, também com o terceiro molar não irrompido, deslocado bem alto para a região, já provavelmente de órbita, às vezes, né, de assoalho de órbita. Então, às vezes, os odontomas compostos podem assumir essas características mais exuberantes, né. E às vezes são assim, ó, né, isolados dentro do osso da mandíbula, né, e até a gente fazer o histológico, a gente nem desconfia do que seria, né, tá aqui o tumor, a matriz tumoral e diagnóstico de um odontoma complexo. Então, olha, o composto organizado, os dentículos organizados e o complexo, uma massa desorganizada e desordenada de tecidos odontogênicos, né. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada?
essa era o conteúdo da aula de hoje. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, então eu vou terminar a aula. Eu não passei os livros, mas eu ainda recomendo a tradução da OMS de 2005, que está em português. Para mim é a melhor referência que vocês têm de tumores odontogênicos. Obviamente, existe uma diferença na classificação, mas vocês podem lerem os textos associados às lesões, que isso basicamente não muda, né? O tratamento, características clínicas e radiográficas, que é o que importa para a nossa clínica no dia a dia, não mudou, tá bom? Então, a minha recomendação é o livro da OMS de 2005. Vocês não estão podendo pegar livro na biblioteca, né? Mas nos livros do... Gente, me deu um branco, pessoal da pós-graduação aí, o livro de patologia. O livro do Tomasi tem, os tumores odontogênicos, muito bom. O Neville, exato. Obrigada, Ludmila. Próximo, o Neville tem. E qualquer outro livro de diagnóstico bucal tem, gente. Porque os tumores odontogênicos, esses que eu ministrei para vocês, são os que nós temos a maior prevalência de diagnóstico no dia a dia. Muito obrigada, Mailo. O Reguese, né? Eu, como uso muito a OMS, os demais livros acabam apagando a minha cabeça, mas vocês podem olhar o Reguese e podem olhar o Neville também para essas aulas. Tem alguns PDFs por aí da OMS de 2005. Se vocês tiverem e puderem lerem, porque está em português, também seria uma boa fonte de referência. A odontogênese, vocês podem olhar aquele PDF que eu mandei no chat, só para vocês relembrarem a ordem da odontogênese. É sempre bom para entenderem qual é a origem da classificação dos tumores odontogênicos. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se vê na próxima clínica, tá bom? Gente, beijo.